Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados, estamos na segunda-feira da segunda semana do tempo do Advento. Escutemos o Evangelho de hoje, que está em São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e meus amados irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento, nessa preparação para a vinda do Salvador no nosso coração. E o Evangelho de hoje, nós vemos Jesus na casa de Pedro, que perdoa um paralítico. O doente, ele chegou até Cristo pelo teto, carregado por alguns amigos. É claro que eram homens que tinham fé no poder de Cristo para curar doenças. No entanto, o Senhor quer dar ao paralítico algo a mais. Quer dar a salvação eterna, que começa pelo perdão dos pecados. E aí então se desenrola aquela cena conhecida. Cristo perdoa os pecados e, para calar os escribas e os fariseus, ele faz o aleijado voltar a andar. Ler esse evangelho no tempo do Advento nos ajuda a compreender a fundo o que nós iremos celebrar no Natal. O mistério da encarnação, o fato de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus eterno e todo-poderoso, se fez carne. Jesus, Deus e homem verdadeiro, ele tem, portanto, uma plena consciência de que é o Filho de Deus. Infelizmente, alguns pensadores liberais, sobretudo os protestantes, do final do século XIX, começaram a defender uma loucura que acabou entrando até na igreja e que tem influenciado alguns teólogos que também são liberais. Uma ideia de que Jesus não sabia que era Deus. Na encarnação, Cristo teria se feito homem, mas um homem tão homem que já não fazia ideia de quem era e nem de onde vinha. Nós sabemos que essa não é a fé católica. Que um protestante caia nesses erros, num erro desse tipo, é consequência de não acreditar nos concílios da igreja. Mas que nós católicos sabemos que Jesus é realmente Deus e homem numa só pessoa, isso é fato. O concílio de Calcedônia, ele reconheceu a verdade de que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ao se fazer homem, ele assumiu aquilo que não tinha, ou seja, a natureza humana, mas não perdeu aquilo que tinha, ou seja, a natureza divina. Então, no momento de se encarnar, nosso Senhor ele não sofreu uma amnésia, esquecendo que era Deus. E o Evangelho nos mostra com clareza o que é aquilo que é reforçado entre os evangelhos sinóticos,
que Jesus se comporta divinamente, com uma plena consciência de ser Deus feito homem. Por isso ele é capaz de perdoar os pecados. Caso contrário, os fariseus e os doutores da lei, eles teriam razão, né? Jesus não passaria de um louco que estava blasfemando. Afinal de contas, como que é possível que um homem se atreva a dizer os teus pecados estão perdoados? Todos nós sabemos que somente Deus tem esse poder de perdoar pecados. Ora, se somente Deus perdoa os pecados e Jesus está perdoando, é lógico, é evidente que ele tem consciência de que é Deus. Ele age consciente da sua divindade. E essa é a fé que a gente professa na igreja. Então, enquanto nós preparamos o Natal, preparemos também o nosso coração, professando plenamente a fé de que Jesus, como dizia o Papa Pio XII, desde o ventre de Maria, ele pensava em cada membro do seu corpo. Assim, nós teremos uma boa preparação. Ele nos amou e tudo aquilo que viveu pensando em nós. Quando o paralítico foi posto diante dele, 2000 anos atrás, e aquele paralítico ouviu: os teus pecados estão perdoados, nosso Senhor disse essas palavras pensando também em nós, em mim e em você, pensando naquele perdão que ele daria para nós. Então apliquemos isso à nossa vida e preparemos bem o Natal. Se ainda não nos confessamos, é um bom momento para nos preparar a casa para essa visita bendita do nosso Redentor. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.